Graça e paz, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Evancast. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro. E estamos aqui no episódio muito especial, um episódio de homens, à véspera do nosso congresso, de homens aqui na igreja, homens aliançados. E hoje toda a nossa equipe, nosso convidado é o nosso irmão Geni Ramos, nossa equipe temos nosso irmão Sandro Lu nos comentários. Fala, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje ele tá na voz do além ali, que aparece do nada. Temos nosso irmão Geni Ramos aqui. Só que antes de apresentar Geni Ramos, eu queria trazer umas informações para você. Primeira informação, o nosso QR Code de doação, que vai estar bem aqui em algum canto. Na sua posição aí, na sua mão, Pedro. Aqui, na minha mão. Tem que fazer a zoadinha para aparecer, né? Com certeza. Plim! Pronto, agora apareceu. Eu preciso desse efeito sonoro, senão não funciona. Poxa. Agora você pode contribuir com a gente através desse QR Code. Se não der para escanear o QR Code, logo na descrição do vídeo vai ter uma chave Pix que você pode estar contribuindo com o projeto do Evancast, dando uma oferta para que a gente possa trazer um conteúdo da melhor forma para você, um conteúdo com excelência, um conteúdo com qualidade para a sua casa. Contribua, que você vai estar abençoando esse projeto. E temos os nossos patrocinadores que estão acabando de passar na tela. O nosso BrisaNet, na pessoa do nosso irmão Edilson Júnior, e Edu Cortes, na pessoa do nosso irmão Eduardo. Entre em contato com eles, vai estar passando aqui o Lowy Touch. Com certeza. Aprendo rápido. É isso aí, pai. Lowy Touch vai estar passando aqui para vocês com os contatos deles, Instagram e WhatsApp. Vocês entram em contato e eu tenho certeza que eles vão oferecer para você um conteúdo de excelência. Um conteúdo não. Conteúdo é um material, serviço, né? Um serviço, um conteúdo que oferece a gente. Pois é. Conteúdo com propósito, né? Nosso jogo. É isso aí, vamos oferecer um serviço de excelência, de alta qualidade para você. Inclusive, Edu Cortes, né? Tô aqui, vocês não podem me ver, mas eu estou na régua por causa dele. E eu não visitei ele, meu cabelo tá um pouco grande, mas eu vou visitar. Eduardo, reservar aí um horário para mim que eu estou chegando, viu? E o nosso irmão Edilson Júnior, que fornece internet pra gente, para que a gente possa gravar aqui o conteúdo para vocês. Então entre em contato com eles, que eu tenho certeza que eles vão te oferecer um serviço de excelência e de total qualidade. E é isso, vamos para o nosso podcast com o nosso irmão missionário Geni Ramos. Ele é missionário, compositor, escritor e formado em contabilidade. Meu irmão Geni, seja bem-vindo a esse episódio. E agora a fala é toda sua. Oh, maravilha. A gente é um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu me sinto muito honrado, primeiramente por Deus, em poder estar aqui nesse tempo tão precioso, porque toda oportunidade que nós temos para compartilhar as nossas experiências com Deus é sempre muito bem-vinda, né? Então, para mim, é um motivo de muita alegria poder estar aqui participando do Evancast. Amém, amém. Geni está aqui para o nosso Congresso de Homens. Hoje é o primeiro dia, né? Vamos estar no Congresso de Homens Aliançados. E, Geni, a gente, para iniciar a nossa conversa, eu queria saber de você como foi que você conheceu a Cristo e como foi sua caminhada até onde você está hoje aqui. Na verdade, eu sou da cidade de Santo Amaro, da Purificação, uma cidade de grandes artistas, hoje no Brasil e no mundo, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Roberto Mendes, dentre outros, né? Geni Ramos. E eu, desde meus 9 anos de idade, eu lembro que eu aprendi a tocar violão e já ia para a igreja nesse período. A primeira canção foi Nunca a Jesus Eu Vou Deixar. Depois eu afastei, com 16 anos eu afastei literalmente da igreja. Com 26 eu tive um reencontro com Deus. Foi um momento muito glorioso, foi quando Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Tem pessoas que não acreditam nessas experiências, mas foi a minha experiência. Eu ouvi a voz de Deus dizendo que o tempo do mundo já acabou. E a partir daquele momento eu me ajoelhei em cima do beliche, na parte de cima, onde eu estava morando, na parte de cima da casa onde eu morava. Eu estava no beliche e ali eu ouvi a voz de Deus e disse: a partir de hoje a minha vida está em tuas mãos. Se o Senhor falando comigo, faz com que essas lágrimas cessem. As lágrimas cessaram, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E engraçado que nesse período eu morava na casa da mãe do Dino, que teve aqui também conosco. Foi, a gente já fez um episódio com o Dino, muito bom, por sinal. Nós tocávamos juntos numa rocha, né? E éramos amigos e parceiros de música ali numa rocha.
foi quando nesse momento que eu estava ali morando na casa dele, um dia que nós não fizemos show, foi quando eu tive essa experiência com Deus. Aí eu desci e falei com ele, digo, Dino, eu entreguei minha vida para o Senhor. Ele disse, pô, que legal, que bom. Só que ele não sabia o que estava de fato acontecendo, né? Então você se entregou primeiro que Dino? Ou já aceitou primeiro que Dino? Primeiro que Dino. Que interessante. E eu lembro que eu acredito que naquele momento ele tenha pensado que seria apenas mais uma experiência comum. Mas eu sempre fui muito intenso nas coisas, né? Muito intenso. E quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu entreguei para valer. Eu digo assim, não sei o que eu estou fazendo, mas eu sei que é uma coisa boa. Amém, amém. E depois assim que você conheceu a Cristo, entregou sua vida para Ele, como foi que você descobriu o seu chamado? Meu chamado é para cantar, para louvar, para pregar. É interessante que quando eu entreguei minha vida para o Senhor, a última coisa que eu queria fazer, ou continuar fazendo, era tocar. Porque é muito sacrifício. Quando eu fazia parte da música secular, a gente ralou muito, né? Ralamos muito para poder alcançar um certo sucesso. E o sacrifício era grande. Porém, quando a gente conseguiu, a coisa fica um pouco melhor. Não é mais fácil, fica um pouco melhor. Mas abandonar tudo isso aí é complicado, né? É muito complicado abandonar, porque eu pensava assim, meu Deus, eu vou viver de quê? E aí eu vim para Cristo. Nesse momento, uma das coisas que eu fazia muito era orar. Orava muito, subia monte e estava sempre em curso de oração, os irmãos de oração, a pastora de oração, programa no rádio que tinha oração. Então eu estava envolvido com todas essas coisas de Deus. Onde tinha oração, estava no meio. Estava no meio. Onde tinha oração, onde tinha Deus, eu estava envolvido, eu era um caçador de Deus. Né? Na verdade, Deus hoje nos caça, né? A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. E eu ficava caçando onde tinha Deus, assim, para poder estar envolvido nas coisas do Senhor. E a última coisa que eu queria era ser músico, justamente por isso, pelas experiências que eu já tinha vivido. Na verdade, eu queria ser médico pediatra, é uma loucura, né? Eu queria ser médico pediatra. E agora é formado em contabilidade. Que diferença, né? De universo. Que universo. E aí eu queria ser médico pediatra, depois veio a ideia de ser empresário, mas enfim, eu me afastei, eu entreguei minha vida para o Senhor, estava frequentando a igreja ali, disse ao pastor que não queria estar logo me apresentando, e o pastor me deixou pelo menos uns 3 meses ali. Eu disse que queria me purificar, na verdade, eu queria me purificar, porque eu estava vindo do mundo. Foi quando as canções começaram a vir fortemente, o pastor me chamou logo para cantar, aí eu comecei a cantar na igreja, e eu lembro que nos momentos que eu chegava, eu sempre cheguei cedo na igreja para organizar os instrumentos, e no momento que eu estava ali tocando, passando o som, pessoas passavam pela rua e entravam na igreja, e muitas dessas pessoas não saíram mais da igreja depois que me ouviram tocar. Então foi testificando, né? Eu comecei a trabalhar vendendo doce, mais uns amigos empresários que foram também uns pivôs para eu me entregar para o Senhor, porque eu achava que eles eram bem de vida. Depois, quando eu entreguei para o Senhor, eu vi que todo mundo era duro. Porque eu gostava de estar com gente inteligente, gente bem-sucedida na época, e eu achava que esses meninos assim, pô, os caras bonitos, inteligente, apresentável, crente. Eu digo, meu Deus, porque a gente que mora no interior antes tinha aquela ideia de que o cristão era aquele cara fracassado, feio, que não tinha futuro. Então já tinha vivido tudo que tinha de viver de ruim, entregar a sua vida para o Senhor para não ir para o inferno. Depois que já viveu tudo, não, agora eu vou ser crente. Ou então ficar bem de vida, era assim, era esse pensamento. E não era diferente comigo. Só que quando eu vi esses jovens bonitos, apresentáveis, chamava a gente para comer pizza e não deixava a gente pagar, eu digo, rapaz, esses caras têm grana. E, pô, vale a pena então ser crente, né? E aí, depois, quando eu entreguei minha vida pro Senhor, que eu vi que esses meninos eram duros, eu digo, meu Deus, caiu na enrascada, mas já estava envolvido com Cristo, né? Deus sabe como pegar a gente. E aí foi testificando a coisa da música, da canção, e isso foi enchendo meu coração. Era coisa que eu não queria mesmo, e geralmente o Senhor chama aqueles que não querem, né? Aqueles que fazem, mas não querem, porque eu entendi que, além da dificuldade, eu pensava muito assim, como é que eu vou viver de música? Lá fora já é complicado, já é ruim. Como é que eu vou viver de música cristã, que o povo vive de doações, de ofertas, de contribuições, né? Eu ficava pensando muito nisso, mas o Senhor foi enchendo meu coração, a gente foi caminhando com o Senhor e dizendo, eu que sou o seu sustento.
eu sou a sua base, eu sou o seu empresário, eu sou o seu senhor, eu sou o seu dono. E isso vai fortalecendo a gente vai caminhando e vai vendo no que dá, né? Amém, amém. É verdade. Tem assim, muitos músicos, pessoal que trabalha na área secular, que tá lá e fala, rapaz, vou entregar minha vida para Jesus, vou viver de quê? Esse é meu sustento, é daqui que eu boto o pão na minha mesa. Aí não tem aquela fé, aquela convicção que Jesus é o dono do ouro e da prata, é o dono de tudo, ele que antes de a gente imaginar ser, ele já era. Antes do mundo tomar forma, ele já era. Então a gente tem essa convicção, né? Que Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele é Deus. Antes de a gente existir, ele já existia. Antes de existir o ouro e a prata, ele já existia. Então ele toma conta de tudo. Com isso, os músicos não têm essa convicção. Acaba que, não vou por causa disso, por causa daquilo. Só que aí quando pega um Gene Ramos da vida, quem aconteceu com você, né? Quando Deus encontra, ele encontra de verdade, para que seja verdadeiro aquilo que acontece com ele e através da sua vida, outros músicos, outro pessoal que está no secular, que trabalha lá, possa ver e falar, rapaz, se ele fez isso com o Gene Ramos, então ele pode fazer comigo também. Eu vou lá conhecer esse Deus, quem realmente ele é. A minha fé, ela deixou de ser firmada na música, naquilo que eu fazia, e passou a ser firmada no Criador de todas as coisas. Exatamente. Acho que a grande diferença é essa, porque as dificuldades nós encontramos dos dois lados. O sol é para o injusto e para o injusto, a bênção está aí, a bênção de Deus está aí para quem decide abraçar. E tanto o bom quanto o ruim, o bem e o mal, tá aí, tá exposto, Sim. Tá aí. E a gente quem vai decidir aquilo que a gente quer de fato, para onde a gente quer caminhar. Eu decidi confiar em Deus. Eu acho que eu não tinha outra opção, era só confiar em Deus. Eu digo, eu confio em Deus. E outra, 3 meses antes de tomar essa decisão firme, teve um pastor chamado Pastor Jamil, um irmãozão, me abraçou, morei na casa dele. E Pastor Jamil, ele tinha nos feito uma proposta, fez a minha e a Dino, nos convidando para participarmos de um encontro da igreja dele, que era em célula. E esse encontro, ele pagou, se não me falha a memória, 30 ou foi 40 reais, que ele pagou 3 meses antes do encontro, dizendo assim, no dia do encontro ou na semana do encontro, vocês vão receber propostas até de 12 mil reais. Na época, eu estou falando há mais de 20 anos atrás, 12 mil reais. E aí, na semana do encontro, o empresário ligou de Aracaju, se me falha a memória, nos dando 3 shows de 4 mil reais. 3 vezes 4? 12. Quando eu vi isso, eu digo, meu Deus, Dino, olha o que Jamil falou lá atrás. Olha o que está acontecendo aqui. Você não está vendo que isso é Deus nos mostrando que ele tem algo bom para nós e que essa proposta do inimigo para nos tirar daquilo que Deus tem para gente? Eu peguei logo a chave, né? Eu virei essa chave na minha cabeça e digo, não, se apareceu isso, ele falou há 3 meses atrás, isso significa que o inimigo está querendo me tirar de algo que Deus tem preparado para mim nesse encontro. E fui pro encontro. Chegou lá nesse encontro, meu Deus, Dino só queria falar de negócio. Eu digo, Dino, vamos fazer o seguinte, aqui dentro a gente não fala de negócio, vamos ficar ligado com Deus. E a proposta era essa, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, você vai ligado você e Deus. E assim foi. Eu digo, na segunda-feira nós voltamos e falamos de negócio, de trabalho, de arrocha, de música. Só que eu fui batizado no Espírito Santo nesse encontro. Quando eu voltei do encontro, eu cheguei para Dino e disse, Dino, para mim já não dá mais. Quer dizer, foi tudo completamente contrário, porque quem tem um encontro com Deus, nada mais importa. Quem vive algo forte com Deus, qualquer outra coisa perde o valor. É por isso que a canção diz que quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Isso é uma grande verdade. Não tem como. É como diz a canção, é que ele tirou todos, né? Todos, afastou, livrou, me livrou, queimou todos os outros amores. Né? E me fez apaixonar. Então não tem mais como. A gente, quando tem esse encontro com Deus, qualquer outra coisa perde o valor. Aqui dentro só cabe um. É verdade. Que nem diz, né? A gente tem um vazio do tamanho de Deus. Quando a gente encontra ele e esse vazio é preenchido, nada mais importa. Ali você encontrou o amor verdadeiro, encontrou a razão a qual a gente vive. Isso não é um fanatismo, né? Foi a minha experiência, porque existem pessoas que acham que é um fanatismo, pessoas que acham que isso é algo que me limita na mediocridade, e não é.
cada pessoa vive a sua experiência. Essa foi a minha experiência. Quando eu voltei, para mim, qualquer outra coisa perdeu sentido e perdeu valor. Quando eu falo qualquer outra coisa, no que diz respeito às coisas que esse mundo apresenta, aquilo que para mim tinha valor, como a música secular, que para mim tinha valor. É claro que eu não estou generalizando. Existem coisas até boas na música, eu não vou dizer a música secular, mas existem na música em si, porque a música são 7 notas musicais. Existem algumas canções que são até boas, né? Elas podem até não ser sacras, mas elas são músicas boas, inteligentes, músicas que falam de cultura, alguma coisa assim, baseado numa verdade ou no princípios em Deus. Porque aquilo que viola o princípio de Deus, como por exemplo, existem músicas hoje que falam de um amor, mas é um amor profano, é um amor que deturpa aquilo que a palavra diz. Então, para mim, essa música já não presta, né? Se você me perguntar, gente, você ouve música secular? Eu digo, eu não perco meu tempo ouvindo música secular, até porque eu tenho um foco de ouvir aquilo que me edifica, aquilo que me eleva a Deus. Então eu não vou ficar perdendo tempo. Agora eu sei que existem músicas que não deturpam a minha fé, são músicas que não me atrapalham, mas eu prefiro não ouvi-las e prefiro não perder tempo ouvindo. E o conselho que eu dou é ganhe tempo ouvindo aquilo que te leva para Deus. A gente tem que ter esse cuidado, né, ali do louvor que vai ouvir. A gente, que as músicas que falam de Deus, a gente chama de louvor, né? Sim. E as músicas seculares, assim, eu tenho muito cuidado mesmo. Até às vezes eu posso fazer uma postagem no Instagram, boto uma música eletrônica, alguma coisa. Sim. A gente tem que ter todo esse cuidado, porque não é só a letra, mas também a melodia conta muito. Na hora que você vai pôr um louvor, pôr uma música, na verdade, né? A melodia conta muito, porque existem melodias, existem louvores, e tudo isso é conectado. Tem melodias que são consagradas a entidades, às coisas. Então, tem que ter esse cuidado quando for escutar uma música, ou então postar. A melodia em si, a música é dividida em 3 partes: harmonia, melodia e ritmo. Isso. O ritmo é o balanço, é o tempo, é o time. A melodia... A gente sabe que a melodia, ela é a letra, é a fala da música. A melodia, a harmonia são as notas tocadas consecutivas e a melodia é a fala. Como, por exemplo, larararara, isso é a fala do, ré, mi, ré, do, certo? Isso é a fala da música. Eu vejo quando Davi, ele foi chamado para estar ali diante de Saul, e Saul estava possesso por um espírito mau, permitido até da parte do Senhor, porque ele tinha desobedecido e saído da vontade de Deus. Sim, sim. Eu percebo que, tipo assim, talvez Davi naquele momento nem cantasse, mas ali existiam melodias que eram músicas criadas por Davi, mas eu acredito muito mais na unção que estava sobre a vida de Davi, que fazia com que as melodias inspiradas por Deus, né? Inspirada por Deus, mas assim, baseado na vida de Davi, porque não era música. Não era música. Era só a harpa que ele tocava. Era só a harpa que tocava, mas a vida de Davi. Eu falo isso por experiência própria. Um dia eu estava num culto que eu fui chamado com um pastor e eu peguei um violão que não era muito bom, o violão não era dos melhores, era um violão comum, o som era um som também não bom, e de repente eu toquei só um acorde. E aquele acorde, eu toquei o acorde de sol, eu ia cantar aquela música, tua presença é real, e eu só toquei os acordes, fiquei solando, tocando só os acordes. Aí a glória de Deus inundou aquele lugar. Foi a música? Foi a melodia? Não foi. Foi a unção de Deus que estava aqui sobre a minha vida, né? Aquilo que eu estava carregando, aquilo que eu carrego. Então, quando a gente fala sobre melodia, a gente fala sobre a letra da música, sobre aquilo que é falado, né? Porque a música é dividida em 3 partes, harmonia, melodia e ritmo. Porque você pode fazer uma melodia e colocar uma letra em cima, mas essa melodia, ela traz a ideia da letra, da fala da música. Uhum. A melodia é a fala da música. E ela pode sim ser consagrada a deuses estranhos, a outros deuses, sim. E com isso pode-se trazer influências negativas. Eu creio nisso, eu acredito nisso. É verdade. É verdade. Tem que ter todo esse cuidado, todo esse cuidado sim, antes de ouvir. Eu também não sou adepto de ouvir música celular, até porque não vai preencher em nada em minha vida, né? Gosto de ouvir louvor, às vezes até em alguns ritmos diferentes, mas louvor também. Sim. Até aqui na igreja acho que já aconteceu. Acho não, tenho certeza que aconteceu em alguns momentos. Aqui a gente tem uns meninos que tocam sax. Aí teve um momento que ele começou a tocar, acho que foi Agnus Dei, a música. Ele tocando, só o sax ali tocando a música, e a galera
foi transbordando, enchendo, todo mundo dando glória a Deus, aleluia, e a igreja entrou em um nível de adoração assim muito interessante. Só com o sax. Não Sim. tinha cantor. Na verdade, tinha cantor na hora, só que quando aconteceu esse momento era só o sax tocando. Sim. Então, isso é... Deus usa aquele que tem unção, né? Através dos instrumentos também, não é só através do louvor. E já que a gente tá nesse congresso de homens, você veio aqui para ministrar, conta pra gente, pra você um pouco, o tema do congresso é aliançados. Eu quero saber de você um pouco o que é um homem aliançado na presença de Deus. Um homem aliançado é um adorador. É aquele que ele se tornou um com ele. A palavra diz que deu um dado momento que Jesus orou, diz: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo ou conosco, como eu sou um contigo, né? E aliançado, a aliança é um. Exatamente. Né? Se aliançar e se tornar um. É por isso que o adorador, ele tem uma vida tão conectada com Deus que ele é um com ele. A adoração não quer dizer que eu sou um cantor que canto bonito ou que quando eu canto... A adoração não é música. A música é um dos elementos que me fazem adorar também. Mas a adoração não é música. A adoração é sacrifício, é vida. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente aprende que a adoração é sacrifício, é vida, sim. Né? Então, um homem aliançado é um homem que se tornou um com ele. Por isso Jesus disse: eu oro para que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. Ter uma aliança, ser um homem aliançado é ser um com ele. É possível, Gene? Sim. Como? Se estiveres em mim, é o que ele diz, né? E a minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Por quê? Porque se a palavra dele está em mim e eu estou na palavra dele, eu sou um com ele. Eu não vou pedir coisas que estejam desconectadas com a vontade dele. Na verdade, a Bíblia diz, por quê? Isso prova mais uma vez, Gene. A palavra diz que o verbo se fez carne o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus e Deus é uma coisa só. Então, quando eu pego essa palavra e me torno um com ela, eu estou aliançado, eu não vou pedir qualquer coisa, não vou pedir nada que esteja fora da vontade dele. Então, isso é um homem aliançado, um homem que se tornou um com ele. Exatamente. Aliançados também vem do... A gente trazendo um pouco para o casamento, né? A gente é a noiva de Cristo. Então, estamos aliançados ali com ele. E, como você disse, somos um. E trazendo isso para a questão do louvor. Essa questão que você tem de adoração, que a adoração não é somente tá no louvor, tá ali no altar. É interessante que a gente pode estar adorando em outras formas, também sendo um com Cristo, lavando um banheiro, pode estar adorando nos bastidores. No podcast. Num podcast. Lógico. Pode estar adorando em várias formas. Sim. E ali também sendo um com Cristo, sim, aliançado com ele. Porque eu entendi isso, como eu sou aliançado, eu estou aliançado com ele. Você pode estar na salinha das crianças, de repente o culto está acontecendo aqui. Geralmente eu digo para as pessoas que trabalham na salinha, as pessoas muitas vezes me encontram e dizem assim: Gênio, pô, eu estava aqui, eu estava ouvindo, como eu gostaria de estar lá. Eu digo: não, você estava no lugar certo, você estava na hora certa e no lugar certo. E outra, o que estava acontecendo lá estava respingando em você. Você também está recebendo aqui a sua porção. E levando para as crianças. E levando para as crianças. Porque geralmente as pessoas acham que participar do culto ou estar em adoração, eu preciso estar ali, mas todo o serviço na obra todo ou da corpo, casa né? de Deus, todo o corpo ali está funcionando e adorando a Deus. Exatamente. No dia de domingo, quem está cuidando da salinha ali também está adorando a Deus, porque está servindo a Deus ali na salinha. E Deus está recompensando essa pessoa, né, de acordo com aquele serviço que ela está fazendo, com certeza. Exatamente, com certeza. Exatamente. E, como você falou, né, o corpo tem que estar junto, unido, trabalhando, porque não adianta só a minha mão estar trabalhando e o restante só observando a minha mão trabalhar. Tem que estar todo o corpo trabalhando em unidade. Gene, e na sua caminhada, em tudo que você passou até hoje, desde quando você conheceu a Cristo, até onde você chegou hoje, tem algum testemunho, alguma coisa que você passou e falou: cara, isso aqui vai ficar marcado na minha memória para sempre? São muitos testemunhos e muitas experiências. Pode contar aí quantos quiser, fica à vontade, a gente tem aqui tempão para ouvir. Primeiro, no momento que eu entreguei minha vida para Cristo, uma das coisas que começaram a acontecer foi eu ouvir
a voz do inimigo mesmo, falando audivelmente, tentando me ameaçar. Eu lembro que eu orava muito na parte de cima da casa lá da mãe do Dino, e algumas vezes eu ouvia o inimigo dizer: sabe onde eu tô? Eu tô aqui na cozinha imitando voz de mulher. E aí eu repreendia, ele dizia: você me expulsa, mas eu volto depois. E aí eu saí dali, fui morar numa outra casa, no estúdio, na verdade, no estúdio de gravação de um amigo. E depois eu desci para casa dele, e um dia ele estava viajando, eu comecei a comer um biscoito. Da janela do outro lado da casa, assim, tinha uma janela onde dava para... Porque era a casa que eu morava, era o terceiro andar. Então não tinha como alguém falar da janela lá de fora ali, porque não tinha ninguém, era só uma janela e só tinha o céu ali, e vista o céu. Mas eu estava comendo um biscoito, o biscoito caiu, e eu ouvi a voz do inimigo dando risada. Eu digo: eu te repreendo, Satanás, em nome do Senhor Jesus. E assim, e sempre buscando, eu sempre estava em adoração, sempre buscando a Deus, sempre orando, sempre buscando intensamente a Deus. Então eu fui vivendo essas experiências. Depois eu li aquele livro de Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo. Sim. E aquilo ali me incentivou a buscar a Deus. E eu já queria sair pela rua, já expulsando os demônios, curando os enfermos. E eu me lembro que uma vez eu voltando assim de casa, para casa, tinha uma senhora que estava nua, completamente nua na rua. E a mulher, quando me viu, ela saiu correndo, porque ela estava possessa de um espírito mau. Aí ela ficou possessa e saiu correndo. E aí eu voltando da igreja, eu estava congregando na Pituba, ia voltar para o IAPI, alguns quilômetros. E eu estava sem a grana do transporte, fui andando e conversando com Deus, orando, lembrando da história do povo de Israel no deserto ali, caminhando aqueles 40 anos, né? Eram 40 dias, mas ficaram 40 anos. E ali eu caminhando, e Deus me trazendo a experiência. Foi quando eu vi um grupo de jovens, e eles, quando me avistaram de longe, saíram correndo. E um daqueles jovens ficou. Aí me ofereceu uma garrafa de uísque. Você quer? Eu digo: não, não bebo não. Ele: você sabe por que aqueles jovens saíram correndo? Eu digo: não, porque no seu rosto brilhava uma luz muito forte. E aquele lá estava possesso, ali aqui estava possesso de um espírito chamado Padilha, alguma coisa assim que ele falou. E eu digo assim: foi mesmo? Ele foi. Eu digo: você não quer entregar a sua vida para Jesus? Não. Eu comecei a ver muita gente entregando a sua vida para Jesus. Essas experiências na rua começaram a acontecer. Depois eu fui me aprofundando e buscando a Deus. E uma das coisas que eu queria também ouvir era a voz audível de Deus. Eu digo: Deus, fala comigo audivelmente. Foi quando eu estava na cozinha, na mesa, e eu voltei do culto. Eu estava na sala ali, estava rouco nesse dia, muito rouco. Eu pedi até o Senhor para me curar. O Senhor me curou naquele dia. E entrou como um som de muitas águas. Todos os sons foram sumindo da rua. E ficou aquele silêncio. Daqui a pouco começou um barulho de água assim, entrar assim no ambiente. E eu comecei a ouvir como se fossem ondas. De repente o irmão do Dino apareceu na porta. Aí desapareceu aquele som. E eu fiquei meio que chateado naquele momento. Mas o Senhor depois falou comigo: se eu tivesse ido um pouco mais profundo, eu não ia aguentar, não ia suportar o peso da glória. Eu comecei a ver essas experiências de estar ministrando num lugar, ouvir a voz de espíritos conversando com outro, e o Senhor começar a batizar no Espírito Santo. O Senhor, através da canção, a glória, sem precisar cantar, a glória de Deus inundar o lugar. Eu lembro que uma vez eu estava em Espírito Santo, e eu fui ministrar, tinha uma banda tocando. A gente sabe que a gente que é músico sabe que quando tem uma banda tocando, você tocar com voz e violão, já fica mais complicado, a gente fica preocupado com a música. Nesse dia eu me ajoelhei e digo: Senhor, o Senhor sabe que tocar depois de uma banda dessa assim é mais complicado, as pessoas se dispersam e tal. Mas o Senhor falou comigo: você não sabe que onde você estiver e eu estiver contigo, eu farei. Onde você estiver na minha presença, eu é quem farei. E aí naquele momento me veio coragem, e eu cantei ali, a glória de Deus inundou o lugar, e foi glorioso também. E são muitas experiências na nossa caminhada, muitas experiências. Coisas que nos marcaram e têm nos marcado, né? Amém, até o dia de amém. hoje. Já no ritmo de caminhada cristã, para você, assim, qual é o maior desafio que você vê nessa caminhada, e quais são as maiores alegrias que você tem desse chamado, desse propósito que Deus colocou na sua mão? O maior desafio é permanecer.
porque nós somos tentados não somente pela bonança, mas também pela escassez, pela dificuldade. Nós somos, não digo somente tentados, mas provados, né? A gente acredita no que a palavra diz, a gente acredita na mão de Deus, eu acredito no sustento de Deus, eu acredito... Agora vivemos desafios, traições, decepções, né? Vivemos todas essas coisas, mas tudo isso faz parte do pacote da vida cristã. Servir a Deus não é mil maravilhas. Eu sou um compositor, inclusive na descrição ali não colocaram, mas eu também sou compositor, né? Escritor, compositor. E dentre as canções que eu escrevi, tem uma canção chamada Deus é Bom, que foi cantada na época que Pierre Onassi estava ainda cantando música cristã. Deus é bom demais. Foi uma das canções que me abençoaram muito financeiramente, porque, para quem não sabe, existe um processo de arrecadação por execução de música. E são chamados direitos autorais, direito do autor. Então, cada vez que a música vai tocando, é executada, o compositor ganha, o cantor ganha, o músico ganha, quando é todo mundo registrado, porque a música tem uma identificação. E ao tocar no rádio, na televisão, no YouTube e tal, ela termina sendo ali contabilizada para remuneração, que é justo, né? Então essa música me abençoou financeiramente. Eu comecei a perceber que valeu a pena, de fato, porque quando eu vim da música secular, para quem não sabe, eu fiz aquela música Ontem Saí Pela Noite em Buscar de Emoção, que é uma música que deu nome ao ritmo do Arrocha, juntamente com o Dino lá atrás. Somos um dos pioneiros do Arrocha. Então quando eu vim para Cristo, eu digo, meu Deus, eu vou viver como? Como é que vai ser? Quero o desafio, vir para Jesus e viver de música. E quando você se depara em um momento em que você percebe que a sua canção, a canção que você escreveu para a glória de Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, ela também está trazendo recursos para você, você percebe que valeu a pena, que Deus é fiel e que vale a pena você continuar fazendo coisas boas, coisas que edificam, músicas que trazem vida, porque as demais coisas ele acrescenta, o recurso ele acrescenta. Verdade. É interessante. Muito bom mesmo. Geralmente a gente pensa, né? O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou viver? Sim. Confia em Deus que Ele vai dar a direção, vai dar as estratégias. E aí Deus foi iluminou a sua mente e você escreveu a música e acabou que foi recompensado. Deus honrou a sua vida. Hoje mesmo, por exemplo, quando eu vou para as igrejas, os lugares que me chamam congressos, eventos, eu levo uns pendrives. Né, hoje a gente não tem mais CD. Né? Foi coisa banido. Bem que tem pessoas também que não gostam mais do pendrive porque tem lá o Spotify e tal. Mas, porém, você está na estrada viajando, você não tem internet, né? Enquanto tem uma internet agora do Starlink, né? Quando você não tem o Starlink, você está viajando e está com a internet aí do mundo global, você pode utilizar o pendrive do irmão Gene. Então eu vendo o pendrive com minhas canções, né, com os louvores que você pode colocar e ser edificado, né? E, enfim, Deus vai nos dando estratégias para poder a gente caminhar e viver dentro daquilo que o Senhor nos chamou, né? Se essa é uma proposta de Deus para a nossa vida, a gente precisa confiar, se lançar nos braços dele. É o que eu faço, confia que ele vai dar as estratégias, vai dar o caminho, vai iluminar tudo e vai seguir. E falando sobre assim, pregação, porque você também prega, né? Sim. Eu costumo dizer que eu não sou um pregador, eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra de Deus. E a gente, por gostar disso, o Senhor vai enchendo a nossa vida e a gente vai compartilhando. E tem sido edificante e tem edificado, né? Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, para mim, é algo que é indescritível. A gente não pode viver sem a palavra. Por isso nós precisamos comer da palavra. Eu como desse alimento todos os dias. E eu vou compartilhando. O Senhor vai nos levando a essas experiências. Mas é uma chamada de Deus também. Por isso eu tenho mergulhado um pouco mais na palavra, na leitura da Bíblia, no estudo da palavra, justamente porque eu acredito também nessa chamada de Deus para a ministração, para a pregação, né, que está dentro do pacote, né? Verdade. Até pra gente compor, a gente precisa compor conhecendo a palavra. Conhecer a palavra, né? Aquele que conhece a palavra fica fácil de falar assim, falar dela, né? Não adianta você
cantar e não conhecer aquilo que você está cantando. É Para você cantar, você tem que saber de Bíblia para poder saber o que está cantando também. Se você olhar minhas canções, por exemplo, eu fiz até uma das últimas canções que eu escrevi, não digo última, mas uma das chamada Vai em Frente, né? Eu tentei fugir do meu chamado, com o coração desesperado, eu tentei parar. O refrão é: vai em frente, coma desse pão e beba dessa água. Acho que eu escutei ela quando você veio aqui na vigília. Caminhada, e ainda não é tempo de você parar. É agora, sai dessa caverna, pois chegou a hora. Deus já decidiu mudar a sua história, e agindo Deus ninguém impedirá. Amém, muito bom. Que é dentro do contexto bíblico, né? Sim. Falando sobre a história de Elias. Conta pra gente um pouco de experiência sua sobre pregações, como é que você se prepara, como é essa preparação para você ir pregar. Nós precisamos ter nossa vida cristã como um cristão que é jejuando, orando, e buscando a Deus, lendo a sua palavra, meditando na palavra, é fato. Agora, trazendo para um contexto tipo hoje, eu sempre fico naquela, meu Deus, a gente já tem mais de meses, quando eu fui chamado para estar aqui, e perguntando a Deus, Senhor, o que é que o Senhor tem para hoje? O que é que o Senhor tem para esses dias? O que é que o Senhor tem para... O que é que o Senhor tem para hoje, Senhor? O que é que o Senhor tem? Quer dizer, eu estava dizendo lá o que é que o Senhor tinha para esse dia, né? Para hoje e amanhã, no caso. E a gente mergulha, a gente medita, a gente lê o texto, a gente diz assim, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre aquilo. Mas eu costumo dizer que a direção sempre é dele. Sempre é dele. A gente se prepara, é claro, eu me preparei, eu meditei, mas ele é o direcionador. O Senhor é o direcionador. Verdade. Eu sempre fico disponível, sensível à voz de Deus para que Ele possa direcionar, para que a vontade dEle seja feita. Geralmente eu me preparo assim, em oração, fico ligado com Deus, para que Ele me dê a direção para o momento, para o tempo. Até para as canções também, não somente para a pregação, mas também para as canções. Geralmente as pessoas dizem, Gene, manda para mim a relação de canções que você vai cantar. E eu fico no estreito, porque eu fico assim, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Meu Deus, o que é que eu vou cantar? Senhor, me dá direção, tal, Pai. Eu acredito no Deus que dá antes, acredito sim. Eu acredito sim. Mas eu fico muito assim, eu gosto de ouvir muitas canções, eu gosto de aprender canções, para justamente no momento o Senhor me direcionar com a canção para o momento. Porque às vezes assim, também você tá em uma igreja, né, que você prepara uma playlist e fala, ixi, essa playlist não tem muita cara dessa igreja. E tem igrejas e igrejas, né? Você que visita igrejas, toca em cantos diferentes, você sabe disso. Tem igrejas e igrejas. Tem igrejas que gostam mais daqueles corinhos de fogo, tem igrejas que gostam mais de uma música mais tranquila. Sim. Aí às vezes você prepara uma playlist que o pessoal fica meio assim, vamos mudar aqui um pouco. Às vezes direcionamento do Espírito Santo. É verdade. Vá por aqui. A gente recebeu aqui uma levita chamada Jordana, não sei se você conhece. Ela dizendo que foi cantar uma música, eu acho que era a música Renova-me. Ela cantou a música Renova-me por direção do Espírito. Na verdade, ela tava com tudo planejado, não foi? Foi. Quando foi depois, na hora, ela disse que o Espírito Santo incomodou ela. Ela já tinha encerrado a participação dela, não foi? Ela já tinha encerrado as canções que ela tinha. Aí pediram mais uma, aí o Espírito Santo direcionou para ela cantar Renova-me. Renova-me. Essa aí. Jesus. Aí ela achou que era pra igreja, que a igreja ia corresponder, só que no final acabou que uma pessoa aceitou a vida sem ter apelo, sem nada, através da canção dela. Tá vendo? É isso. Às vezes a gente prepara uma coisa e o Espírito Santo vai lá, não, filho, é por aqui. Você sabia, eu tive numa cidade chamada São Bento do Sul, em Jaraguá do Sul. Não, em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Que eu estava hospedado ali em Jaraguá do Sul, aí eu dei uma circulada naquela região ali. E eu lembro que eu cantei. Tava um frio assim, acho que tava 0 grau, alguma coisa assim, tava bem frio, que eu tava de brucutu, de luva e tal. E aí eu terminei de cantar, contei meu testemunho, e a igreja tava lotada de muita gente porque lá tem os luteranos, tem essa coisa lá, os católicos, os luteranos e tal. E aí a igreja tava cheia de gente, pessoas que não eram cristãs, assim, nem foram ver o baiano e tal. E todo mundo lá sentado lá, cantando, adorando a Deus. De repente, quando eu fui entregar o microfone pro pastor, o Espírito Santo falou assim, agora é minha vez. Pastor, um momento só. Aí eu fiquei aqueles 5 segundos assim, para ouvir a voz de Deus.
Aí o Senhor falou comigo assim, comece a falar o nome dos problemas das pessoas. Aí eu comecei a falar. Você que está sofrendo por depressão, o Senhor vai te tocar. Aí começaram a cair um monte de gente no meio da igreja assim. Lá tem um monte que a gente sobe para orar e acende os gravetos. Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu vi, já experimentei. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Muitas vezes que eu fui lá. Eu subi esse monte, acende literalmente, parece aquelas luzes de árvore de Natal. Acende os gravetos no chão, fica tudo iluminadinho assim, ó. A gente começa a orar e começa a acender os gravetos. E eu comecei a ver aquilo assim, botar na mão e não queima, né? Não queima. É como aquela experiência que Moisés viveu, né? Que a sarça queimava, mas não consumia, né? Sim. Né? E aí a gente bota na mão assim, vê o graveto aceso, literalmente aceso, assim, com aquela brasa assim na mão e nada acontece, não te queima nem nada. Parecendo um vagalume, né? Parecendo um vagalume. E eu vivendo essas experiências, meu Deus, que loucura é essa? Só que lá em cima eu digo, Deus, eu quero experimentar essa glória que está acontecendo aqui, eu quero experimentar lá embaixo amanhã. Foi um dia antes, eu digo, eu quero experimentar essa glória lá, eu quero experimentar essa glória. Foi quando eu comecei a pregar, ministrei e tal, com testemunho, cantei. Quando eu fui entregar o microfone, eu disse, agora é minha vez. Aí usou. E aí agora ele faz, né? E aí o Senhor foi curando, foi batizando com o Espírito Santo, foi renovando. Amém. Né? Foi muito forte, muito forte. Amém. Mas às vezes não sempre, né? Quando a gente sobe no altar, a gente se enche antes de subir. Como você foi lá no monte, não foi? Uhum. Você se encheu e quando chegou no altar, já estava transbordando e acabou que transbordou para encher outras vidas que estavam lá buscando a Deus, não é isso? É verdade. Você falou de experiência. No momento da minha conversão, que eu comecei a ouvir esses processos aí das vozes do inimigo tentando me ameaçar, muitas vezes pessoas ficavam endemoniadas na rua. Teve um que me deu um murro. Eu fui passando assim, eu precisava cumprir a proposta dos contratos que eu tinha, então eu precisava, até as eleições, eu precisava cumprir esse contrato. Uhum. E depois disso eu segui a minha vida. Eu falei até pro Dino, até dia 3 de outubro, as eleições, eu cumpro o meu contrato aqui e depois eu sigo minha vida. Tá, tudo bem, enfim. Mas nesse momento, eu passava no meio de algumas pessoas. Tem uma vez que a gente foi pra uma festa numa cidade chamada Salbara. E quando eu passei com a guitarra na mão, o cara me deu um murro. O cara ficou endemoniado na rua, vou te matar. E aí eu olhei pra ele assim e digo assim, olha Satanás. Eu falei assim mesmo, digo, olha Satanás, quando eu estava nos seus braços você não me matou, agora que eu estou nos braços de Jesus você não vai conseguir. E assim eu fui vivendo essas coisas. Gente, tem uma vez que eu fui passando no meio da rua, no meio do público assim, o cara me jogou um copo assim, bem próximo assim, e o copo passou, não me pegou. Eu digo, meu Deus, como é que o cara erra um copo desse aqui? Eu comecei a ver a fúria do inimigo tentando me amedrontar. Por quê? Porque eu escrevi a letra do Arrocha, foi eu que escrevi. Eu escrevi a letra ontem, saí pela noite em busca de emoção. Eu escrevi. Foi algo que trouxe. Olha, essa música, ela contribuiu para dar o nome ao ritmo do Arrocha. Muita gente não comenta isso. Ninguém sabe, muita gente não sabe disso. Pablo, rei do Arrocha, não sei quem, rainha, não sei quem, príncipe do Arrocha, papá. Mas antigamente não era Arrocha, era Seresta. Quando eu conheci o Dino, não era Arrocha, era Seresta. E eu fiquei com aquilo na mente, digo, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa que dê nome ao ritmo da Bahia, eu preciso criar alguma coisa. E como o Dino cantou Nós as Livres, e eu comecei a tocar com o Dino, Dino levava a gente para esses momentos, desses shows ali do Azar Livres. Ele tinha amizade e ficava muito próximo ali. Então, nesse momento, eu ouvi o Pablo dizer, pega a gatinha e arrocha o nó. Arrocha. Eu digo, opa, a dança do Arrocha. E fiquei maquinando isso. E tocávamos toda sexta-feira num espaço útil chamado Rei da Codorna. Sofrendo ali, eu passando a noite toda tocando. Eu digo, não quero viver minha vida nisso aqui, não. E aí eu comecei a botar minha mente pra funcionar. Eu digo, rapaz, tenho que fazer alguma coisa. Foi um dia de sexta-feira, antes de nós irmos para o show do Rei da Codorna lá. Eu disse, minha tia, eu chamava a mãe dele, minha tia, me dá uma caneta e um papel, porque eu estou fazendo, tá nascendo o maior sucesso da Bahia e do Brasil. E veio. Ontem saí pela noite buscar de emoção, Arrocha. Escrevi a letra toda. Eu digo, Dino, tá aqui, ó. A música que vai me dar meu carro, minha casa e minha fazenda. Aí Dino olhou assim e disse, não gostei. Rapaz, me deu uma raiva. Caramba. Um balde de água fria. Rapaz, ele jogou, não gostei. E aí, enfim, de tanto insistir, um amigo chamado Nani, que tem um estúdio, a gente gravava nesse estúdio, aí Nani disse, rapaz, grava a música é boa. Ele foi botando a parte harmônica e tal. E aí a música encaixou,
a gente gravou uma música, a música virou sucesso. Aí deu no que deu. Mas onde é que eu quero chegar? Essa música contribuiu para muita gente prostituir. Essa música contribuiu para muita gente se separar. Essa música contribuiu para muita gente beber. Tá? Ela pode não ter sido o pivô, mas contribuiu. Né? Sim. A motivação é o mundo, é a vida que a pessoa leva, né? Esse é o princípio de tudo, mas a música ela contribuiu muito para essas coisas. Então o inimigo, quando o inimigo perde alguém nesse nível, alguém que contribuiu para a mudança de um ritmo, de uma história, ele está perdendo alguém que para ele tem muito valor. E eu já recebi essas palavras lá atrás, quando eu ia para outras seitas, eu encontrava aquelas pessoas dizendo, vai fazer muito sucesso, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Tem que fazer aquilo outro. E essas experiências eu trazia, eu dizia assim, rapaz, não vou fazer isso aqui não, porque eu vou virar escravo do diabo. Eu falava assim, né? Se eu fizer esse trabalho aqui, eu vou ficar escravo do diabo. Aí eu não fazia. Mas a vontade era fazer para fazer o sucesso. Eu queria o sucesso, porque as vozes que eu ouvia vai fazer muito sucesso, vai viajar o mundo. Eu ia para cartomante, eu fui para mãe de santo, eu fui para mesa de espiritismo, eu fui para tantos lugares. E as vozes eram essas, vai fazer muito sucesso. Vai fazer muito sucesso. Agora precisa fazer isso aqui. E eu não fazia porque eu tinha medo. Por quê? Porque desde os 9 anos de idade, meus pais me levavam para a igreja. E a palavra diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele ficará velho, não esquecerá dele. Quando eu via um crente atravessar a rua, ou quando eu via um crente eu atravessava a rua, por quê? Porque eu sabia que o crente ia falar de Jesus. E quando um crente falava de Jesus eu chorava, porque a semente estava dentro. Então eu corria. Foi tanto que Jesus foi deixando. Foi quando eu encontrei esses empresários, esses meninos empresários na cidade de Salvador. Eu via que eles eram diferentes de jogar futebol, porque eu queria ser jogador também de futebol. Cheguei a jogar na divisão de base de São Francisco do Conde, treinar lá, né? Tentar uma vaguinha lá. E um amigo disse assim, olha, Gene, músico quanto mais velho melhor, e o jogador de futebol quanto mais velho pior. Nada contra os jogadores, tá, gente? Mas assim, tem razão, porque jogador a carreira é curta, músico é mais longa. E foi quando eu decidi, eu digo, rapaz, vou ser músico. E futebol ficou só pra hobby mesmo, só pra brincar. E aí eu levei mais a sério a música, a questão da música. Então, como eu levei a música mais a sério, eu sempre fui muito intenso, aí eu fiz violão clássico, estudei violão clássico, né? Cheguei a gravar um documentário com Maria Bethânia. Eu comecei a ver a minha vida, eu tenho música gravada por Gera Samba, gravou 2 músicas minhas, uma banda chamada Cafuné, também em Salvador, na época de sucesso, gravou música minha, e outras bandas gravaram músicas minhas. Eu comecei a ver isso dar certo. Pô, a música tá dando certo pra mim. E aí eu fui afastando, mas a semente estava dentro. Sim. Toda vez que eu estava num quarto de hotel, eu pensava assim, meu Deus, tô nesse glamour aqui, e as pessoas cantando as canções, e o sucesso chegando, mas se eu morrer... Se eu morrer agora... Vai pra onde? Vou pra onde? Tem uma vez que eu e Dino, nós sofremos um acidente. Nós estávamos fazendo, acho que o 3º show da noite, do dia, e Dino perdeu o controle do carro, o carro caiu assim no viaduto, no meio do matagal. Aquilo aí me fez refletir, eu comecei a pensar mais sobre a vida que eu estava levando. Engraçado que nós estávamos ouvindo a música daquele sobrinho de Ed Mota, de Tim Maia, né? Ed Mota, estávamos ouvindo uma música de Ed Mota, ou foi Jorge Vecílio na época, que Tino ouvia muito Jorge Vecílio. E aí a gente foi ouvindo, daqui a pouco perdeu o controle e puf, o carro caiu. Eu digo, meu Deus, e agora? E aí minha vida, se eu morresse hoje, ia pra onde? Só que o cara tá no mundo, o cara vai esquecendo, mas o Espírito Santo vai lembrando. É tanto que depois que você se converte, aquilo que você cantava lá na igreja começa a vir, começa a chegar. Eu esquecia das canções que eu cantava, mas depois que eu converti, as músicas vieram, tudo em mente. Sabe aquelas músicas que eram cantadas lá? Porque ele vive, posso crer no ar, né? E todas essas coisas vão chegando depois que você é renovado, né? Porque você passa pelo processo de novo nascimento e aquilo que é de Deus vai chegando, né? Vai chegando. Sim. É interessante, né? Que aí nessa trajetória já tinha a questão do temor, né? Tinha, de ter aquelas coisas oferecidas pra você, mas você não vou fazer. Tinha. Né? Não vou fazer porque eu sei que eu vou virar escravo lá, né? Faz umas coisinhas básicas, tipo, jogava umas cachaça na água, jogava umas florzinhas assim, coisa de pra poder, que era o que a galera dizia que era pra fazer a simpatia, pra poder pegar muita mulher. Eu sei que a coisa dava certo, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas a galera dizia, tinha umas turmas lá que dizia que tinha que fazer a simpatia, não faço essas coisas, viu?
Em nome de Jesus, é coisa do diabo, do inferno. E aí... E vira escravo dele. Escravo dele. E eu fazia essas coisas, rapaz. O inimigo colocava na cabeça que isso era a coisa certa para se fazer. E eu fazia. E as coisas iam acontecendo. Você vê que chegamos num nível que eu tava com mais o Dino tocando e dizia assim, olha, aquela é minha. A gente falava com as mulheres, né? Elas poderiam estar até com seus namorados aí naquele momento. Depois a gente ficava com aquelas mulheres. Era uma coisa diabólica. E hoje eu sei que era um espírito que nos acompanhava, que é o espírito da prostituição. E é por isso que quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu comecei a sofrer esses ataques, porque o inimigo percebeu o quanto ele tinha perdido na mão dele. Porque quando você tem um potencial, né, que Deus me deu, porque o dom Deus me deu, da minha casa eu que levei a música a sério. E eu ficava sentado na porta de casa pensando assim, rapaz, eu vou rodar o mundo inteiro, eu vou viajar o mundo inteiro, eu vou ser muito grande, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser grande, eu vou viajar o mundo, vou tocar, vou fazer poesia. Com 14 anos ou 15 anos eu fiz uma poesia chamada Guerra de Paz, que ficou entre as 10 melhores do Nordeste. Eu comecei a ver o potencial que eu tinha, escrevi um livro de poesia. Então, essas coisas todas na mão do inimigo é lucro para ele. E quando ele perde isso, ele vai tentar de alguma forma te amedrontar. Só que eu disse, olha, Satanás, quando eu estava nos seus braços, você não me matou. Agora que eu estou nos braços de Jesus, você não vai conseguir. Aleluia. Amém. Saiu da influência do mundo para ser um influenciador de Cristo. Né? E hoje, assim, olha quantas canções eu escrevi. Eu tenho uma canção chamada Ungido. Quantas lágrimas, ungido do Senhor, derrama só. Tentaram me parar, mas meu Deus não deixou. Olha, tanto o testemunho que eu ouço de pastores que pensaram em abandonar o seu ministério, de pessoas que estavam distantes, afastadas. Tem outra chamada Te Adorar, que é minha decisão. Te adorar quando a dor bate no peito. São canções que eu paro para pensar, digo, meu Deus, será que foi eu que escrevi mesmo isso aí? Né? Porque são canções que têm impactado milhares e milhares de vidas. Glória ao nome do Senhor por isso. Sim, sim. Né? Porque olha o que o inimigo tentou, né? Como diz a canção, o inimigo tenta laços, embaraços. É até de um amigo meu essa música. E ele tentou porque ele sabia que ele estava perdendo um grande potencial. Eu lembro que quando um desses momentos que eu entreguei minha vida para Cristo, me veio uma letra de uma música pro Chiclete com Banana na época. E o inimigo fez assim, ó, eu ouvi a voz do inimigo e disse assim, olha, essa aqui é sucesso, vai ganhar muito dinheiro. Eu fiquei assim, ó, mas eu sou cristão já. Entrego, não entrego. Porque eu tenho amigos que tocam lá no Chiclete, tocavam no Chiclete, hoje tô com o Bel. Os amigos de música, né, estão lá. Eu tenho até a foto ali para provar as fotos com esses amigos. Então, esses meninos tocando lá era um acesso que eu tinha para poder mandar uma música para Bel. Então, na hora a letra veio assim, ó, completíssima. Eu digo, meu Deus, dou pra Bel? Não dou. Não dou. Eu digo, ai, rasguei. Minha vida tá em Cristo agora. E não dei. Uma vez me veio na mente, porque o Silvano Salles gravou aquela música A Rocha, que é a música que eu escrevi. A Rocha, tarará. E a minha diretora da associação, que nós temos a associação que eu sou filiado, que tem o ECAD e a associação, que é responsável por essa arrecadação. Sim. E a minha associação, que é a AMAR, na época era Rita, não, perdão, me esqueci agora o nome dela, mas era a diretora. Ela disse assim, olha, você tem 100 mil reais agora em 24 horas para colocar Silvano Salles na justiça. Aí eu fui orar. Eu digo, meu Deus, e aí o que é que eu faço? Ganho esses 100 mil reais, o Senhor falou para mim assim, não bota não, porque eu tenho muito mais para te dar. Né? Então assim, eu tava abrindo mão de 100 mil reais ali naquele momento, por conta da música. Mas com Deus eu ia ganhar muito mais, e de fato. E não falo só financeiramente. Eu falo porque as letras que o Senhor tem me inspirado, eu paro para pensar de, meu Deus, não tem como ser eu. É algo divino, é algo que vem de Deus. É inspiração divina. Então não tem preço. E quando você vê uma pessoa sendo impactada por isso, uma pessoa sendo transformada por isso, aí não tem preço. É verdade. Glória a Deus. O caminho para o inferno parece o céu. Porque você está indo para o inferno. O caminho tem que ser bonito. Agora, o caminho para ir para o céu é estreito e um pouco difícil. Então, assim, a gente sabe o caminho e sabe qual é o nosso propósito e onde devemos chegar. Né? Você disse, quando você estava no mundo, era os hotéis de luxo. Tudo que tinha fácil. Às vezes tinha que fazer alguma coisinha, mas tinha fácil. Mas o caminho parece o céu, mas a gente está indo para o inferno. É a porta larga, né? É fácil, né? É fácil. Engana muito, né? Mas para ir para o céu é um pouco mais difícil.
pouco não, é difícil, a porta é estreita, mas a gente sabe que o propósito é maior e estamos em busca da nossa vida eterna com Jesus Cristo. É verdade. Agora a gente tá finalizando o podcast, infelizmente. Já? Tava gostando? Agora que tá divulgando, né? Agora que tá pegando. Porque a hora tá avançada já, mas a gente Tem vai ter que coisa, encerrar. Temos um congresso para iniciar já, né? É verdade. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para quem está assistindo agora, o pessoal que está iniciando a caminhada cristã na área do louvor, na área da pregação, eu queria que você deixasse um conselho para eles. Vai em frente, come desse pão e bebe dessa água, pois ainda é grande a sua caminhada e ainda não é tempo de você parar. É agora, sai dessa caverna, pois chegou a hora. Deus já decidiu mudar a sua história e agindo Deus ninguém impedirá. O conselho que eu deixo para você que está assistindo esse podcast é: com Deus vale a pena. Com Deus é melhor. Com Deus é tudo de bom. Por mais que você enfrente dificuldades, com Deus é melhor. Não abandone a Deus, ouça a voz de Deus. Existe uma voz que é perigosa, que é a voz da serpente, e ela vem para distorcer as verdades de Deus, mas o final é morte. Então escolha a Deus, opte por ouvir aquilo que Deus já falou ao seu respeito, confie até o último momento. Se Deus prometeu, se Deus falou para você que vai fazer, Ele vai fazer, não depende de você. Não depende de você, depende dele. Toda promessa de Deus, ela está condicionada ao que ele é, a quem ele é. Então não depende de você, depende de Deus. É só você fazer a sua parte, que é confiar, né? Crer. E o Senhor não nos abandona, tá? Eu deixo esse conselho para você que é músico, para você que está aí na sua caminhada, está começando, iniciando, vale muito a pena. Se você não pode ainda viver completamente da música cristã, vai fazendo alguma coisa, arruma outra coisa, mas não abandona o seu chamado, não abandona aquilo que Deus te apresentou, colocou em suas mãos, porque vale muito a pena. Não é sobre o que nós colhemos aqui apenas, é sobre o que nós colheremos para a eternidade, tá? São frutos que talvez você não veja aqui agora, mas você verá na eternidade. Então vai em frente, segue firme. É o conselho que eu deixo para você, tá? Deus é contigo, que Deus abençoe. Amém, Gene, muito obrigado. Foi uma bênção receber você aqui. E espero, quando você vier aqui novamente, a gente gravar uma parte 2. Parte 2. E vou deixar também aqui o meu Instagram, @GenerRamosOFC, tá? Segue a gente lá também. Exatamente. Vai estar passando o Lower Third aí dele, né? Não, Sandro? Vai estar passando o Lower Third aqui na parte de baixo do vídeo, com o Instagram do Gene. Segue ele, dá essa moral lá pro homem. Essa moral, né? E compartilha as músicas dele. Escuta também. Tem no Spotify? Spotify, Deezer. Tem, vai lá. Você claro, acompanha a gente no Spotify, aqui no podcast. Depois, quando terminar de escutar o podcast, vai lá e escuta Gene Ramos. É verdade. Escuta Gene Ramos. Fechou. Inclusive também, né, vai ter o Congresso dos Homens agora. A gente, inclusive, está encerrando por conta disso. Isso. Eu também vou deixar aqui nos cards, né, agora no final do podcast, o pessoal também pode ir lá acessar, ver acompanhar como foi Gene Ramos no podcast, no congresso da igreja. O podcast já tá assistindo. E é isso. É isso, pessoal. A gente tá encerrando esse episódio agora. Queria agradecer a cada um que acompanhou até aqui. Se você acompanhou a gente até esse momento, escutou a gente até agora, foi abençoado através do podcast com o nosso irmão Gene e não deixou um like, aí aí pecado, tá complicado, né? Tá complicado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim que sair episódios novos, toda segunda-feira às 19 horas, vai chegar uma notificação no seu celular e você pode acompanhar na íntegra, de primeira. E o efeito sonoro da notificação? Plim! Vai chegar a notificação e você vai estar acompanhando. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E se você foi abençoado e quer abençoar outras pessoas, compartilha o podcast. Compartilha o podcast com as outras pessoas, que você vai estar abençoando, trazendo esse conteúdo maravilhoso com propósito para as outras pessoas. Todos os dias os cortes, né? No TikTok. Exatamente. Acompanha a gente nas nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, que vai estar rolando cortes lá desse podcast, de outros podcasts também. Você pode estar acompanhando e
são palavras curtas, mas que também abençoam vidas, que também fortalecem vidas. Você pode ser abençoado e fortalecido e pode compartilhar com seus amigos para ser abençoado também. E também temos o nosso Spotify. Você está dirigindo no seu carro, indo trabalhar e quer escutar Gene Ramos num podcast, o testemunho dele, a história dele. Então você pode escutar também no Spotify. Fique à vontade. E é isso. Temos nosso QR Code também, se você foi abençoado aqui em algum canto. Oferte no nosso podcast. Se você foi abençoado, oferte no nosso podcast, que não é fácil, equipamento é caro, coisas de mídia é muito caro e a gente precisa dessa bênção. Queremos oferecer a maior qualidade possível, né, para que essa palavra seja para trazer Gene Ramos aqui, sem precisar ser num congresso, trazer ele aqui só para abençoar o podcast. Conversar com a gente com mais tempo. É verdade. Fazer umas 2 horas aqui de podcast, quando o negócio tava ficando bom. Tem que dar uma freada. Trazer ele com mais tempo aqui, que hoje a gente tá um pouco é um incentivo para o próximo episódio. Exatamente. Ele falar aí como eram essas propostas que ele recebia para poder ter o sucesso. Próximo podcast, fica aí a deixa. Fica a deixa. Vou contar, viu? Vou contar. E é isso, pessoal. Quero agradecer a cada um que acompanhou a gente até aqui. E agora aqui, por essa câmera do meio, eu e Gene vai estar dando um tchauzinho pra você e agradecendo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.